Nesta foto, você vê 5 mulheres e um homem. Algumas das mulheres estão com um meio sorriso, outras parecem entediadas, e de certa forma todas parecem estar sentadas nesse banco dos réus, porque talvez tenham roubado algum pequeno item de uma loja ou sido flagradas andando de transporte público sem passagem. Mas as aparências enganam profundamente. As mulheres que você vê aqui não estavam apenas em relacionamentos com oficiais nazistas. Elas próprias foram algumas das maiores criminosas de toda a era nazista, e estão sentadas nesse banco porque estão prestes a ser publicamente condenadas à morte. Neste vídeo vamos apresentar a você os destinos extremamente duros e brutais que recaíram sobre as mulheres mais famosas e mais infames do nazismo. Mulheres como Ilse Koch, por exemplo, como esposa de Karl Otto Koch, o comandante do campo de concentração de Buchenwald. Ela não apenas tinha conhecimento dos crimes, como também foi uma perpetradora ativa. E não só isso, ela era tão incrivelmente cruel que, dentro dos círculos nazistas, ficou conhecida como a Bruxa de Buchenwald. Ela sentia grande prazer em torturar prisioneiros da forma mais sádica possível, até que morressem. Por exemplo, ela chegou até a mandar fazer abajures com a pele de suas vítimas. Embora tenha sido uma das piores criminosas de todas, por um tempo após a guerra pareceu que a Bruxa de Buchenwald poderia sair relativamente ilesa. Em 1947, Ilse Koch foi condenada à prisão perpétua por seus crimes, mas após apenas 4 anos foi libertada. Isso causou uma enorme indignação pública, e assim, em 1951, a justiça finalmente foi feita. A Bruxa de Buchenwald foi novamente condenada à prisão perpétua e nunca mais deveria deixar a prisão. Seu filho pequeno foi tirado dela e as próprias companheiras de prisão ostracizaram a criminosa. Por mais de 15 anos, Ilse Koch tentou apresentar pedidos de clemência, todos e cada um deles rejeitados. Até os guardas evitavam, em grande parte, qualquer contato com ela, e quando acabou sendo colocada em confinamento solitário, seu estado começou a se deteriorar drasticamente. Ela caiu em uma profunda depressão e desenvolveu graves delírios. No fim, isso chegou a tal ponto que, em 1967, ela tirou a própria vida, pois já não conseguia mais suportar sua punição e seu estado mental. Um destino completamente diferente, por outro lado, recaiu sobre Emmy Goering. Ela era a primeira-dama do Terceiro Reich, a mulher ao lado do Reichsmarschall Hermann Göring. Durante a era nazista, ela realmente viveu uma vida de rainha. Morava em uma propriedade luxuosa, recebia convidados de estado e acumulava alguns dos tesouros artísticos mais preciosos da Alemanha em seus salões magníficos, todos eles, no entanto, obras roubadas. Ela viveu dessa forma até 1945, quando tudo mudou de repente para ela. Imediatamente após a guerra, Emmy Goering foi presa e interrogada pelos americanos, que a classificaram como fortemente implicada. Embora ela própria não tivesse cometido crimes diretamente, todos os seus bens foram por isso confiscados. Além disso, a ex-atriz recebeu uma proibição rigorosa de atuar e trabalhar, deixando-a sem qualquer meio de ganhar dinheiro por conta própria. Como resultado, Emmy Goering acabou tendo de viver na mais absoluta pobreza em um pequeno apartamento em Munique e passou a depender de doações de alguns poucos simpatizantes remanescentes. Segundo os vizinhos, ela raramente saía de seu apartamento até sua morte, em 1973, e quase não tinha conhecidos. E quando falava com alguém, dizia-se que jamais mencionava a era nazista e muito menos seu famoso marido. Agora vamos retornar mais uma vez a esta imagem e a um dos capítulos mais brutais da justiça do pós-guerra, o julgamento de Stutthof. No julgamento de Stutthof, as guardas femininas do campo de concentração de Stutthof, na Polônia, foram condenadas e, embora pareçam inofensivas na foto, essas mulheres estavam entre as nazistas mais cruéis de todas. Wanda Klaff e Jenny Bachmann, por exemplo, eram notórias no campo por sentirem prazer em torturar prisioneiros de maneiras particularmente cruéis. Jenny Bachmann gostava de usar um chicote de montaria para espancar prisioneiros, especialmente mulheres fracas e crianças, e selecionar os prisioneiros que ela enviaria para a câmara de gás supostamente, cito, lhe dava grande prazer. Mesmo durante o julgamento, ela afirmou que realmente havia gostado do que fez, e suas colegas, que às vezes eram igualmente cruéis, não demonstraram qualquer remorso durante o processo de Stutthof.
Foi exatamente por isso que o juiz do Tribunal Penal Especial polonês não demonstrou absolutamente nenhuma clemência para com as mulheres. Devido à gravidade de seus crimes e à total ausência de arrependimento, todas as guardas foram condenadas à morte por enforcamento. O método de execução também foi chocante. A execução ocorreu publicamente em 4 de julho de 1946 e milhares de espectadores se reuniram na colina de Stolzenberg, perto de Danzig, para assistir. O que se seguiu foi um espetáculo quase medieval. As mulheres foram colocadas na carroceria de caminhões, laços foram colocados em seus pescoços e então os caminhões simplesmente arrancaram. Seguimos com um caso que ainda hoje choca as pessoas porque a autora dos crimes era incrivelmente jovem. Embora Irma Grese tivesse apenas 22 anos no fim da guerra, ela já havia conquistado uma reputação horrível como a chamada hiena de Auschwitz. Irma Grese trabalhava como guarda em campos de concentração e era movida por um sadismo sem fundo. Ela torturava prisioneiros de forma brutal, tanto física quanto psicologicamente, soltava cães contra eles e sentia prazer em ver suas vítimas sofrerem. De fato, ela chegou até a ordenar que operações fossem realizadas com facas não esterilizadas e sem anestesia, simplesmente para poder observar as vítimas gritando de dor. Quando a jovem de 22 anos foi presa após a guerra e levada a julgamento, ela se comportou de forma desafiadora e arrogante durante o processo e parecia não compreender o que a aguardava. Apesar de sua pouca idade, os britânicos não lhe mostraram nenhuma misericórdia. A hiena de Auschwitz foi condenada à morte por enforcamento e executada em 13 de dezembro de 1945, na prisão de Hamelin. Aliás, sua execução foi muito incomum. Sua última palavra teria sido rápido, e seu carrasco declarou posteriormente que ela parecia estranhamente calma antes de morrer. Em seguida, passamos para Dorothea Binz. Ela era esposa do homem da SS Franz Hössler e guarda no campo de concentração de Ravensbrück. Lá, Binz era responsável pelo treinamento das guardas femininas. Ela gostava de exercer poder sobre a vida e a morte e abusou de inúmeras mulheres. Após a guerra, Dorothea Binz foi capturada pelos britânicos e enviada para um campo de internamento. Foi ali que começou sua queda profunda, pois a criminosa foi condenada à morte, mas não lhe foi dito quando a sentença seria cumprida. Sofrendo sob essa incerteza, Dorothea Binz foi psicologicamente atormentada a tal ponto que tentou tirar a própria vida em sua cela. A tentativa fracassou e ela foi tratada até recuperar completamente a saúde, apenas para então ser executada de qualquer forma. Binz morreu em 2 de maio de 1947, na forca em Hamelin. Seu carrasco foi ninguém menos que Albert Pierrepoint, o mais famoso e mais eficiente carrasco da Inglaterra. Pierrepoint tirou a vida de muitos dos nazistas de mais alto escalão e sua própria vida também foi bastante incomum. Por exemplo, ele já queria se tornar carrasco quando criança, e mais tarde, além de seu trabalho como executor, também trabalhou em um pub. No fim, ele acabou perdendo o emprego de carrasco porque certa vez apareceu bêbado para uma execução. Agora voltemos-nos ao destino de Margaret Himmler, esposa do Reichsführer da SS, Heinrich Himmler. Antissemita convicta, ela se beneficiou durante toda a era nazista da posição do marido e levou uma vida despreocupada. Após Heinrich Himmler tirar a própria vida no fim da guerra, no entanto, tudo mudaria de forma fundamental. Margaret Himmler foi denunciada aos americanos por antigos associados da SS, e eles não lhe mostraram qualquer misericórdia. Eles a arrancaram de seu esconderijo e a levaram para um campo de internamento. Esses campos eram uma espécie de centro de coleta que os aliados criaram para manter os nazistas em um só lugar antes de levá-los a julgamento. Embora as condições nesses campos não fossem de forma alguma comparáveis ao que os prisioneiros tiveram de suportar nos campos de concentração nazistas. Margaret Himmler, porém, via a situação de maneira diferente. Ela descreveu sua prisão como cruel, apesar de ter sido comprovadamente tratada de forma normal e libertada após pouco mais de um ano. O que era perturbador é que Margaret Himmler continuou vivendo mentalmente como se ainda estivesse no nacional-socialismo. Ela desprezava os americanos e, após sua libertação, passou a se relacionar exclusivamente com círculos neonazistas.
Aos seus olhos, os americanos eram os verdadeiros perpetradores do mal e os nazistas, as vítimas inocentes. Como ela estava proibida de trabalhar e não tinha direito à pensão, acabou ficando completamente empobrecida e passou seus últimos anos em grande pobreza e solidão, até morrer em 1967. Se você achou este vídeo interessante, deixe um like e se inscreva. Tchau e até a próxima!